E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, o papo de hoje vai ser sobre 5 fundos imobiliários imperdíveis para você que é mais arrojado, tá? Para você que busca mais rendimentos, ainda que isso de alguma forma aumente o risco de crédito da sua carteira. Em outras palavras, são 5 fundos imobiliários que todo investidor high yield precisa ter na sua carteira hoje, beleza? Bom, antes de irmos para o conteúdo, gente, eu queria agradecer demais o feedback do último vídeo, que eu falo sobre como escolher os melhores fundos imobiliários, né? Acabou sendo um vídeo longo de 21 minutos aí, sei que muita gente não gosta de vídeos grandes, pretendo reduzir, né? A duração é que são muitas informações, então acaba sendo difícil falar tudo em menos de 10 minutos. Mas assim, é um vídeo muito bacana, apesar de não ter tido muitas visualizações ainda, né? Longe de ser os mais vistos, como esse vídeo aqui de 1000 visualizações. Eu tive um aqui de 3000 aqui, ó, sobre o RPR11 de 3000. Não é nem de perto dos mais vistos até agora, porém é um vídeo que teve muitos comentários legais, tanto de pessoas interessadas na planilha que eu utilizei, como de pessoas agradecendo o conteúdo. Então eu fico muito feliz e contente de verdade de vocês de alguma forma terem sido terem aprendido alguma coisa com o vídeo, né? Então assim, eu até respondi aqui um colega dizendo que por mais que o vídeo não tenha tido muitas visualizações, é por comentários positivos como esses que eu ainda insisto no canal e ainda tenho uma esperança de quem sabe no futuro a gente ser um pouco mais abrangente, né? Ter um pouco mais de inscritos e visualizações aí. Bom, sem mais delongas, pessoal, quero trazer para vocês 5 fundos imobiliários que você, que é investidor high yield, precisa ter na sua carteira, tá bom? Bom, pessoal, o fundo número 1 que não pode faltar na sua carteira de investimentos high yield. Eu estou falando do Urcão da Massa, né? O RPR11. Gente, eu tenho um vídeo específico sobre esse fundo aqui no canal, inclusive eu já falei para vocês mais cedo, né? Foi o vídeo mais assistido aqui do canal. No último vídeo, que eu falo como selecionar os melhores fundos imobiliários, eu também cito ele, até porque esse fundo, pessoal, é o fundo que entregou a maior média de rendimento por cota dentre os 21 fundos imobiliários que eu havia selecionado, tá? Então, assim, é um fundo que quem é high yield e não tem em carteira é louco. Ele precisa estar na sua carteira de investimentos hoje. E eu vou mostrar para vocês alguns indicadores básicos desse fundo, né? Primeiro, ele tem uma liquidez diária muito positiva, acima de 20 mil, né? 28 mil. Isso permite que você tanto entre no fundo como saia do fundo com uma grande facilidade, sem dificuldades de venda, sem dificuldades de variação do valor da cota devido ao volume, tá bom? Bom, ele tem sobre o seu patrimônio aí, sobre gestão, 1,2 bilhões de reais, é um patrimônio alto até, né? Acima de 1 bilhão. E, pessoal, de quebra, não bastasse ele ser o fundo com a maior média de rendimento por cota desde o IPO, dentre aqueles 21 fundos, ele também está sendo negociado com desconto em relação ao seu valor patrimonial, né? Então não tem desculpa para você não adquirir esse fundo se você busca rendimentos altos, se você tem o perfil high yield, beleza? Eu vou dar uma olhadinha bem rápida, pessoal, que a gente tem bastante fundo aqui para falar, sobre um pouco da composição da carteira do RPR11, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio dele, tá? Esse aqui é o relatório gerencial referente a setembro. Eu não encontrei os relatórios mais recentes dele, eu acho que ainda não foram divulgados, tá bom? Bom, a maior parte do fundo está alocado em CRIs, né, em CRIs, porém ele tem uma parte significativa em debentures, né? Uma característica bem peculiar desse fundo. Não me recordo de outro fundo que também tenha parte do patrimônio alocado em debentures, muito menos uma parte significativa, né? 17,4%. Outra coisa interessante é que ele tem proteção contra a deflação, né? O que isso significa na prática, pessoal? Quando a gente tiver um IPCA negativo, como foram aí nos últimos 3 meses aí, né? Acho que foi julho, agosto, setembro, o valor da receita, o valor daquela dívida a ser recebida, ao invés de ser negativa e com isso reduzir a receita do fundo, ela vai ser zerada, tá? Isso é muito legal e dá uma certa proteção, sim, para nós investidores. Tá? Em relação à segmentação, é importantíssimo verificar também, porque isso influencia no risco do fundo, né? A gente está falando de um fundo que tem a maior parte alocada em loteamento multipropriedade e residencial, né? Então é um fundo estritamente destinado à área de construção, basicamente, né?
Ele tem uma diversificação por estado muito positiva, aí são vários estados, acho que são 12 estados, e a maior parte aqui é alocada em São Paulo, beleza? Bom, para finalizar, pessoal, só para a gente dar uma olhadinha aqui nos indexadores desse contrato, desse fundo, a maior parte é IPCA, né? Uma pequena parcela em GPM e uma outra pequena parcela em CDI, tá? Aqui a subordinação do contrato do fundo, né, muito importante também, lembrando que a subordinação sênior é aquela subordinação que tem preferência de recebimento, então em teoria ela traz mais segurança, né? A gente vê que ele tem uma pequena parte apenas em sênior e a maior parte aqui em subordinação única, né? Aqui o LTV do fundo, lembrando que o LTV é a garantia que o devedor dá ao fundo na hora de realizar a operação, né? Então a gente pensa o seguinte: quanto maior o LTV, menor é a garantia, tá? Então a gente interpreta o LTV da seguinte maneira: se o LTV for baixo, né, abaixo de 30%, significa que o devedor daquele CRI tem uma garantia muito maior do que o valor que ele recebeu do fundo. Então isso acaba sendo bem positivo do ponto de vista de segurança. Só que como esse fundo é um fundo high yield, ele naturalmente vai ter uma porcentagem de LTV um pouco acima da média, né? Vejam que a maior parte do fundo tem um LTV de 54%, o que significa que não significa que não tem garantias, tá, pessoal? Mas que tem garantias muito mais próximas do valor emprestado pelo fundo, tá bom? Eu até explico mais sobre isso em um dos vídeos do canal, ok? Vamos dar uma olhadinha só na taxa média, pessoal, para a gente fechar, porque tem muitos fundos para a gente falar, tá bom? A taxa média do fundo do RPR é de 12,29% ao ano, mais a inflação, né? Então é uma taxa bem alta, que garante rendimentos bem altos para a gente, beleza? Gente, esse foi o RPR11, se você não tem ele em carteira, você é louco, beleza? Bom, pessoal, o segundo fundo é o CACR11, se você não tem ele em carteira, você também é louco, tá? Vamos dar uma olhadinha nos indicadores dele, tá? Ele tem uma liquidez bem baixa, né? Se não me engano, ele tem a menor liquidez dentre os 21 fundos que eu analisei. Então, é uma variável que precisa ser ponderada por vocês. Lembrando que a liquidez, ela é aquela garantia que o fundo te dá de que você vai conseguir comprar e vender a cota com uma grande facilidade, né? Então, a gente vê que ele tem poucas negociações diárias. Tá, então precisa ser levado em conta por vocês, sim. O patrimônio dele não é muito alto, né, comparado ao RPR, por exemplo, que tem mais de 1 bilhão investido sobre gestão. O CACR11, como eu falei ainda, é um fundo novo, tiveram poucas emissões e o valor que hoje ele administra é de 186 milhões de reais, beleza? Bom, ele se não me engano, é o segundo fundo com maior média de rendimento por cota, né? Ele está na casa de R$ 1,50 e está também sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Pessoal, isso aqui é um descontinho muito bacana, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na composição também do portfólio desse fundo imobiliário, tá? Bom, a maior parte dele está alocada em CRIs, 93%, e próximo de 7% em caixa, tá bom? O indexador desse fundo também é o IPCA, pessoal, tá? O IPCA compõe a maior parte de indexador desse fundo, dos CRIs desse fundo, e 15% é CDI. E dá uma olhadinha na taxa média atrelada a esse indexador, gente, 13,11% ao ano. Isso aqui é uma taxa absurda, gente, muito, muito alta, tá? E uma taxa alta acaba acarretando em duas consequências primárias, né? A primeira é que se a taxa é mais alta, o rendimento também é mais alto, porque o devedor está pagando um juros muito alto por ter emprestado o dinheiro desse fundo aqui. E a segunda constatação que a gente acaba fazendo de uma taxa bem alta é que o risco de crédito acaba sendo maior. Porque vocês concordam comigo que se a gente faz um empréstimo no banco que o juros é muito alto, a tendência que a gente acabe ficando inadimplente um mês ou outro acaba sendo maior também? Então, assim, é algo que precisa ser ponderado por vocês também, mas partindo do princípio de que esse fundo aqui é um fundo que tem que estar em carteira de pessoas que têm a característica mais arrojada, uma característica mais high yield, então eu entendo que faça muito sentido também, beleza? Bom, esse é o segundo fundo, gente, não vou demorar muito aqui, senão vai ficar muito longo, tá? Gente, o terceiro fundo que não pode faltar na sua carteira, tá? ARRI11 é um fundo de base 10, olha que legal. É um dos poucos fundos de base 10
com uma característica high yield muito forte, né, por conta da sua taxa média de juros, tá bom? A gente vê que a liquidez dele é muito alta, né, até por conta do valor que ele é negociado hoje a R$ 9,09. Ele tem uma liquidez aí próxima de 50 mil, gente. Isso aqui é muito alto para um fundo imobiliário. É muito fácil de entrar, de sair, sem muita influência na volatilidade da cota, beleza? Ele tem sob seu patrimônio aí 111 milhões, né, sob gestão, e hoje está sendo negociado ao preço justo, tá? Tem um outro vídeo que eu trago esse fundo aqui, pessoal, um vídeo que eu falo aqui no canal, os fundos de base 10, né? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui rapidamente. Aqui, ó, os mais atrativos fundos de base 10. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que o ARR11 sempre foi negociado acima do seu preço, acima do seu valor patrimonial. Então, hoje ele está sendo negociado ao seu preço justo, é uma grande oportunidade também, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha na composição desse portfólio. O ARR11, ele tem a maior parte em CRIs atrelados ao IPCA também, né, gente? Até agora só IPCA aqui, 78% em IPCA e 12% em IGPM. A taxa média desse fundo, olha só, IPCA mais 10,38, uma taxa bem alta também. O IGPM mais 10,34 também, uma taxa altíssima, né? Ainda que o IGPM tenha uma parcela pequena aqui do portfólio total, mas os poucos CRIs que estão atrelados ao IGPM desse fundo têm uma taxa média de juros bem alta também, tá bom? Dando uma olhadinha aqui no segmento desse fundo, né? Ele tem a maior parte aqui alocada em incorporação, uma outra parte significativa em loteamento e outra parte também significativa aí, basicamente 1/3, né, do fundo distribuído aqui em corporativo, setor corporativo. Beleza? Então esse é o terceiro fundo imobiliário que não pode faltar na sua carteira high yield, tá, pessoal? Sempre lembrando, a carteira high yield. Beleza? Bom, gente, o quarto fundo imobiliário que quem é high yield não tem em carteira é louco. É o DEVA11, tá bom? É um fundo, gente, que tem uma taxa de juros aí bem alta também, a gente vai verificar já já. E de quebra, certamente é o fundo negociado com maior desconto no momento, após o HCTR11. Ele está sendo negociado a 0,83 do seu valor patrimonial, gente. Isso porque, né, nos últimos 3 meses, o fundo acabou entregando rendimentos muito abaixo da média. Ele foi muito impactado aí pela deflação que a gente teve, né, de 3 meses consecutivos, e isso fez com que o pessoal se assustasse com esse fundo e negociasse ele hoje a R$ 83. Gente, no começo do ano eu fiz uma posição significativa nesse fundo na minha carteira a um preço médio de R$ 100. R$ 100, gente. Eu vou pegar aqui o valor do último do year to date. Olha só, eu comprei ele aqui, foi em fevereiro, a R$ 102 aproximadamente. Né? Hoje ele está sendo negociado a 83. Isso aqui é uma grande oportunidade, tá? Ainda que você não vise o lucro na venda da cota futura, ou seja, você não vise o lucro de capital, mas sim o lucro dos rendimentos, porque dificilmente, gente, esse fundo vai cair mais ainda, né? A não ser que ele venha à falência, o que eu acho muito difícil. Então, assim, a tendência é que ele só tenha daqui em diante, nos próximos meses, valorização da cota e de quebra ainda entregue bons e altíssimos rendimentos, beleza? Ele tem sob gestão aí 1,4 bilhões, né? O maior até agora dos que a gente viu. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na composição do portfólio desse fundo aqui, tá bom? Vamos descer aqui, vamos olhar os gráficos. Bom, a maior parte também está alocada em CRIs, 86%. Tem uma boa subordinação sênior, né? Falei um pouquinho sobre essa subordinação no RPR11. Outra grande parcela em subordinação única, né? Importante analisar isso também. E já na segmentação, ele também está atrelado aí à área de construção, né, gente? Olha, a maior parte está em corporativo, aliás, mas logo em seguida a gente tem multipropriedade, loteamento e corporação vertical, né? Então é um fundo aí voltado mais para essa parte de multipropriedade e loteamento, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora nas taxas, né? Ele tem uma taxa de IPCA mais 10,41 e IGPM mais 10,52, uma taxa bem alta também. Percebam que a média, né, de taxa desses fundos high yield é sempre acima de 10%. Tá? Lembrando que a maior parte desse fundo aqui, dos CRIs desse fundo, estão atrelados ao IPCA.
A gente está falando de 81% atrelados ao IPCA, tá? Uma pequenininha parcela aqui em IGPM, tá bom? Bom, gente, esse aqui foi o quarto fundo imobiliário que não pode faltar na sua carteira High Yield, beleza? Pessoal, o quinto e último fundo imobiliário que não pode faltar na sua carteira High Yield, tá bom? Eu estou falando do Habitat 11. Ele tem uma liquidez diária de 25 mil negociações, uma liquidez alta também, bem tranquila, né? Tem sob gestão aí um patrimônio de 811 milhões de reais e hoje está sendo negociado com um baita desconto, né? Um preço sobre valor patrimonial de 0,85. Então, assim, a gente tem uma certa segurança do ponto de vista de perdas de capital, porque dificilmente ele vai descer mais do que isso. E, em contrapartida, um grande potencial de valorização de capital, né? Bom, pessoal, eu adquiri, não foi uma posição muito relevante, né? Mas eu fiz uma certa aquisição desse fundo aqui em maio. Em maio, olha só, eu paguei aqui cerca de R$100, acho que foi 98 e alguma coisa, 98,80. Hoje ele está sendo negociado a 84,40. Então veja o desconto absurdo desse fundo aqui, né, gente? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio do Habitat 11, tá? Como o próprio nome já diz, é um fundo que certamente está atrelado aí à construção, né? À habitação. Bom, segmento dele, a maior parte em loteamento, como a gente já deduziu, né? Loteamento multipropriedade são o carro-chefe desse fundo. A maior parte dos CRIs desse fundo, eles estão atrelados ao IPCA, sendo que metade desse IPCA tem proteção contra a deflação e cerca de 30% não, né? Já expliquei qual que é a diferença desses dois quando falei sobre o DEVA 11. Tá? Então a gente está falando aí de um fundo que tem mais ou menos 80% atrelado ao IPCA. E a taxa média desse IPCA, gente, é de 10,60, uma taxa média bem alta, né? Aqui já tinha o resumo do PL do fundo, né? Quase 80% de IPCA. Então é uma taxa bem alta também, tá bom? Lembrando que ele tem a segmentação voltada para a construção, geralmente são fundos com maior risco, acabam, né, emprestando dinheiro para esse tipo de setor. E esse, pessoal, é o quinto fundo imobiliário que não pode faltar na sua carteira de investimentos High Yield, beleza? Gente, eu espero que você tenha curtido o conteúdo, tentei falar um pouquinho mais rápido para não passar dos 15 minutos esse vídeo. Conto com a sua curtida no vídeo, dá uma curtida aí, ajuda demais, gente. Um cliquezinho já ajuda pra caramba. Se você está conhecendo o canal agora, se inscreve aí, vamos bater a marca de 1000 inscritos até o final do ano. Vai ser o presente de Natal aqui para o Matemático Investidor, beleza? Gente, muito obrigado e aquele abraço.